por isso é tão bom poder vir aqui conversar com vocês. Hoje o programa é para você que vive falando em fazer dieta. A gente vai tirar nossas dúvidas sobre os mitos e verdades da alimentação saudável. E para nos salvar do frango e batata doce, está aqui no nosso estúdio a nutricionista Luana Farias. Seja bem-vinda e obrigada por ter aceitado nosso convite. Obrigada, Miriane. Bom dia a todos. Você colocou as palminhas? Aê! Antes de mandar o pessoal comer fruta, parar de tomar refrigerante e diminuir o sal, eu queria conhecer a Luana primeiro, né? Por que você começou com a nutrição? Então, Miriane, eu queria ter uma história muito bonita para contar. Mas eu estava naquela fase de adolescência, não sabia muito bem o que eu queria e isso me tirava muita paz. E aí eu fui olhando os cursos que tinham na UFAC, eu fui vendo que eu me identificava mais. Uma coisa eu tinha certeza que eu queria a área da saúde. Então eu fiquei entre fisioterapia e nutrição. E aí eu tentei nutrição pela UFAC, né, e fisioterapia pela particular. E aí consegui passar nas duas e escolher a nutrição. Mas eu tive certeza que eu queria quando eu já estava na faculdade mesmo. Você gostou da faculdade? Gostei bastante. É bem puxada, mas eu gostei, sim. É integral também. É integral, é. E você cozinha? Cozinho. Em casa eu preciso cozinhar. Meu marido me ajuda também, mas a maior parte do tempo sou eu mesmo. Você tem esse bom relacionamento com a comida? Tenho. Pra mim, assim, é uma forma de desestressar. Eu gosto de amar as pessoas através da alimentação também. Então, eu gosto bastante. Você mudou sua visão sobre a alimentação da faculdade ou você já tinha uma vida mais certinha, assim? Não tinha. A minha visão foi mudando ao longo da faculdade mesmo. Tem várias coisas que a gente vai aprendendo, vai se chocando, né? Vai entendendo a realidade. Porque quando eu morava na casa dos meus pais, era muito aquele básico assim do pão todo dia, toda hora. Tinha muito refrigerante também. Então a gente não tinha uma base de alimentação saudável. Fui aprendendo ao longo da faculdade mesmo, mudando os hábitos. Eu separei um pedaço para falar da minha mãe aqui, inclusive. Qual é o seu projeto de mestrado? Eu faço um mestrado em saúde coletiva, né? E atualmente eu estou trabalhando na dissertação sobre os postos de saúde. A gente quer entender como a nutrição ela se organiza nos postos de saúde. Então, o quanto está forte, o quanto não está, o quanto as pessoas conhecem da nutrição, quantos profissionais tem. Então, a gente está fazendo esse aparato geral assim para entender aqui do agro. Que quando eu vi nutricionista em posto de saúde mesmo, foi eles atendendo grávidas. Que você, quando percebe o pré-natal, eles já encaminham para nutricionista, isso, né? Isso. É onde eu lembro de ter nutricionista no posto de saúde. E não é a realidade da maioria dos postos, né? Sim. São pouquíssimos postos, são mais esses centros que são maiores mesmo, policlínicas, que tem os postos menores, que tem uma menos visitação de pessoas, uma menor visitação de pessoas, eles não têm, eles carecem de nutricionistas. Você pretende dar aulas? Então, eu... Tá bom. Não, nunca diga nunca, aquela coisa. Mas não é o teu plano no momento. Não. Eu fazendo mestrado mais por uma questão de conhecimento mesmo, mas assim, não pretendo dar aula. E seu marido segue essa dieta? Porque ele é casado com um nutricionista. E aí, como é que é isso em casa? Meu marido, ele come de tudo. Então, assim, ele come o que é saudável e come o que não é também. Mas o que eu fizer, ele come. Ele não tem a restrição, assim, de, não gosto disso, não gosto daquilo. O que eu fizer, ele não tem problema em comer. Eu falo isso na minha casa primeiro, porque o meu marido não é que ele comia. Mas, por exemplo, brócolis não era uma coisa que tinha na vida dele. Couve-flor não era um negócio que ele comia. Sim. Então, às vezes, berinjela, então... E eu acho engraçado perguntar isso porque tem muita mulher que reclama que o marido boicota a dieta. Isso. Eu tenho umas amigas que dizem que estão focadas, mas quando chega o fim de semana o marido sai, então pede algum lanche. Sim. E aí acaba que nunca evolui. Mas pensando, eu queria comentar se isso é também uma desculpa, se esse é um pensamento traidor, né? De que você fala assim, porque quem leva certinho a semana inteira, uma refeição não estraga tudo, igual o Natal. Exatamente. Aí a gente fica culpando o marido, o namorado e erra. Eu percebo muito isso no meu dia a dia, assim, com os pacientes, né? Então, a mulherada principalmente fala assim, mas eu nem queria, meu marido pediu uma pizza e aí eu comi. E aí no outro dia ele pediu um sanduíche e eu comi também. Mas na verdade é uma das desculpas, né? Porque quem realmente quer faz as suas exceções ali, suas refeições livres, sem problema nenhum. O que a gente não pode é sempre ficar colocando a culpa em outras pessoas. Transferindo a culpa, sempre. Eu
eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram e a pergunta mais fofinha que eu recebi foi de uma seguidora, ela chama Tânia. Ela até me segue no TikTok, ela faz atividadezinha física, ela faz treininho. Só que ela colocou, eu quero me alimentar saudável. Qual é o primeiro passo? É muito fofinha. Tem muita gente nessa situação. Apesar da gente ter uma infinidade de informações hoje, né, na internet, que é muito fácil de você encontrar, mas tem muita gente perdida ainda. O que eu diria como primeiro passo é mude aquilo que você já sabe que está errado. Que tem coisas que são óbvias, tem coisas que a gente sabe. Então, assim, sabe que precisa tomar mais água? Já começa a tomar mais água. Tá comendo muito industrializado? Já dá uma reduzida. Bebida alcoólica também, tá em exagero? Já dá uma reduzida também. Então, são coisas que a gente consegue ir modificando, que no fundo todo mundo sabe. Vamos trabalhar com os mitos, né? Toda nutricionista manda beber água, a gente acabou de falar. E aqui no Acre não é difícil porque é calor e a gente sente sede. Porque às vezes a gente vai viajar, a gente percebe, a gente não sente tanta sede assim, né? Mas a pergunta é, isso não é um mito? Porque se eu bebo mais água, eu faço mais xixi e aí eu perco mais sais minerais também. Na verdade, tem que ficar proporcional, né? A parte chata de beber muita água é exatamente essa de ir ao banheiro, mas a hidratação ela é necessária, independente do objetivo da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero emagrecer, meu objetivo é hipertrofia. Tem que tomar água do mesmo jeito. E a necessidade de cada pessoa é diferente também, né? Porque às vezes a gente acha que todo mundo tem que tomar 2 litros, mas isso não é verdade. Tem gente que tem que tomar 4 litros, tem gente que tem que tomar 1,5 litro. Então é bem relativo e tem que tomar água sim. Eu entendo para hipertrofia, porque você está comendo mais, vai precisar de mais água no processo de digestão. Mas para quem está emagrecendo, eu não consigo entender por quê. É a saciedade. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele confunde fome com sede. Às vezes a gente está com fome, com sensação de fome é sede. Sabe a sensação assim de que tô com fome e não sei o quê? Abre a geladeira e fala assim, não sei o que é, queria comer alguma coisa. Muitas vezes é o nosso corpo pedindo água. Mas aí ele se manifesta em sensação de fome. Eu já tinha visto a dica de, antes de almoçar, você tomar um copo de água, que aí você come um pouquinho menos. Isso é muito claro, assim, quando a pessoa está em processo de emagrecimento, os dias em que ela toma bastante água, a fome dela é controlada. Os dias em que esquece de tomar água, fica com sensação de fome o dia inteiro. Então isso é bem claro, assim. E eu sabia disso, mas aqui eu tô chocada com alguns pedacinhos aí que eu não sabia. E aí a pergunta clichê ainda sobre água é a água com limão. E a água com limão emagrece? Não emagrece, gente. Tem vários benefícios para a saúde. A vitamina C auxilia no pH sanguíneo. Ajuda também as pessoas que têm dificuldade de tomar água, porque é uma água saborizada, né? Então tem gente que não gosta do sabor comum da água, que não dá para entender muito, mas tem gente que sente. E a água saborizada já é uma forma de estar consumindo. Mas para o emagrecimento não tem nenhuma comprovação. Ok, galera, vocês estão me ouvindo? E por que a gente desconta os sentimentos na comida? Olha, essa é a pergunta que eu gostaria muito de ter a resposta, porque eu percebo que de 10 pessoas, 8 têm esse problema. Assim, é algo muito forte mesmo. E aí por isso que eu sempre estou frisando a questão de se entender, se conhecer, de buscar ajuda psicológica ou até mesmo psiquiátrica para entender o que está acontecendo com o corpo, né? As nossas emoções, elas nos levam a compensar na alimentação, porque comer é um ato de prazer. Então, é uma forma da pessoa se sentir feliz. Então, às vezes ela teve um dia cansativo, um dia estressante, às vezes ela passou por alguma chateação e aí ela chega em casa e ela fala assim, eu mereço esse momento de felicidade. Então, a comida é uma forma de sentir prazer. O problema é quando isso acontece todos os dias. Não, que às vezes quando você está estressado, mas também às vezes você treinou, você quer dar sua recompensa de treino tão pesado, eu mereço. É o furo estratégico, a gente chama de furo estratégico. Tem um nome. E aí tem muita gente que posta o básico que funciona. Isso também é uma coisa que eu vejo muito na internet. Sim. Mas geralmente são pessoas que comem igual todos os dias. Uhum. E você é esse tipo de nutricionista que recomenda montar as marmitinhas e comer igualzinho? Olha, eu acho que a estratégia que é mais fácil, quem consegue comer é top, né? Mas assim, Miriane... Eu também, eu já ia falar isso. Eu, Luana, não consigo comer todos os dias a mesma coisa. 3, 4 dias vai, mas aí chega um momento que eu sinto necessidade de trocar.
Por exemplo, sei lá, mandioca. Eu adoro mandioca, mas comer mandioca todos os dias é cansativo, por exemplo. Então, assim, o que eu aconselho, ter a base da alimentação e ter os substitutos. Então, não quero comer a mandioca todos os dias. Quais são os substitutos da mandioca? A batata doce, o arroz, o macarrão, o pão. Então, a pessoa ir fazendo esse rodízio de alimentos, né? Sempre nas gramaturas corretas, porque às vezes a pessoa acha assim, são 130 gramas de carboidratos. E não é, né? Depende do carboidrato. Isso varia também. Não é a mesma coisa. Então, por isso é importante ter um plano calculado para a pessoa saber substituir nas quantidades que são corretas. Quando eu vejo uma fileira de marmitinha, dá orgulho da pessoa que ela se organizou, mas eu vejo purê a semana inteira. Eu já olho pro purê de não. É complicado, assim, fazer a longo prazo, né? Sim. E aí que eu ia falando da minha mãe é isso. Eu sou fitness, mas por mais que eu explique pra minha mãe algumas coisas básicas assim, ela não assimila tudo, ela assimila parcialmente da dieta, você sabe? Por exemplo, eu falo pra ela fala assim, não, Miriam, mas eu comi pouquinho. Aí ela passa o dia lanchando, sabe? Ou então ela tem a tendência para diabetes. Aí ela fala assim, não, mas eu tomo café sem açúcar. Então, por causa de uma coisa, acha que é o suficiente, todo o resto tá ok. Tá tudo resolvido. E eu vejo isso muito em paciente, né? É difícil tirar um hábito. É difícil. Quando o paciente vai a primeira vez, eu costumo fazer uma listinha para mim mesma guardar, entender quais são todos os pontos que são prejudiciais para ele. E nunca mudar tudo de uma vez, né? Então, eu escolho 3 ali para aquele mês, tipo, vamos fazer isso, isso e aquilo. Mas isso que você falou é muito real. Tem gente que fala assim, eu não sei porque eu não emagreço, se eu já cortei o arroz e o pão, mas aí todas as outras refeições estão desequilibradas, entendeu? Então, não é um alimento pontual, não é uma refeição pontual, né? É sempre o total do dia, da semana, do mês, né? Assim vai. Não, eu tenho até o exemplo de que por mais que eu pegue uma dieta, eu entendo o que está lá, né? Eu consigo acertar, mas eu não consigo acertar tudo no dia seguinte. Não é por ignorância minha, entendeu? Mas no dia seguinte eu não consigo acertar. E eu, no primeiro mês de dieta, mesmo se eu não fizer 100%, mas acertei café da manhã, meu lanche, o almoço, errei a janta, que a janta às vezes a gente come, repete, sabe? Mesmo assim sai resultado, né? Se você fizer 70%, 80% do que está proposto, você já tem muito resultado. E aí chega em outro ponto. Eu tenho lá vai considerar outros amigos. Eu tenho um amigo que precisava emagrecer, continua precisando emagrecer. Aí ele foi na nutricionista, ela passou uma dieta legal, um planinho com 3 opções em cada refeição. Mas na janta, ela colocou abacate. Assim, na noite. Sim. E por causa do abacate, ele não fez nada. Ele simplesmente ignorou, assim, a nutricionista me passou abacate, eu não como abacate. Tem 50 alimentos que ele come, mas por um que ele não come. Não fez o café da manhã, eu falei assim, não, ela me passou abacate, ela me passou um trem que eu não como. Sim. Eu acho que tem muito isso, nutricionista tem muito de, isso é só coisa que eu não, nada a ver. O que é importante, durante a consulta, falar para o nutricionista, normalmente a gente pergunta, né, mas se a nutricionista não tiver perguntado, por exemplo, falar, olha, tem alimentos que eu não vou comer, é melhor jogar limpo. E aí, se por um acaso acontecer da pessoa esquecer no momento da consulta de falar não gosto de abacate, depois que ela percebe, entre em contato com o nutricionista, né? Tem que ter essa conversa. Olha, eu esqueci de dizer, eu não gosto de abacate. Tem como substituir? A gente substitui na mesma hora. Forma. Ao invés de reclamar a cidade inteira, você tivesse falado com ela. A mesma situação de fome, por exemplo. Tem gente que no momento da consulta fala assim, eu não sinto muita fome pela manhã, então a gente coloca uma refeição menor. Aí quando a pessoa começa a fazer a dieta, ela percebe que ela está sentindo fome. E aí eu prefiro o quê? Que ela entre em contato para a gente ajustar, do que passe o mês inteiro sentindo fome. Aí não dá, porque às vezes ela vai desistir porque ela tá com fome, né? Ninguém consegue passar muito tempo com fome. Eu não tive essa coragem mesmo. Tem coisas da minha dieta que eu achei impossível. E eu fiquei um mês ali adiando. Não. Tem que entrar em contato, né? Tem que conversar. Pode ter certeza que nós, profissionais, a gente prefere que seja assim, que seja mais agradável, mais confortável para o paciente. E lembrar que é um ano mesmo, né? Realmente. O primeiro cardápio ele é sempre menos ajustado, vamos dizer assim. Aí no segundo mês a gente já conhece melhor a pessoa, ela já volta falando, tá a refeição isso, tá a refeição aquilo. A gente consegue já ajustar melhor. Você vê como o nutricionista não é uma vez na vida. Não vai uma vez e está resolvido. Não é. Vamos falar sobre o jejum. Porque
Óbvio que o jejum emagrece porque você tá sem comer. Sim, Óbvio. é restrição Você não calórica, comeu, sim. você vai pôr. Mas só que eu vejo as pessoas fazendo jejum de muitas horas. De muitas horas mesmo. E elas colocam lá. Tem aplicativo, né? Que ela quantas horas ela tá sem comer. E eu queria que você esclarecesse se realmente isso é uma estratégia viável. O jejum intermitente, ele é uma estratégia que ele tem muita base científica já. Ele é bem consolidado. E apesar de você falar assim, ele emagrece. Mas em nem todas as situações, acredita? Tem gente, por exemplo, que faz um jejum de 14, 16 horas até 2 horas da tarde, por exemplo. Sim. E aí, de 2 horas da tarde em diante, come muito. Então, acaba que não entrou em um déficit calórico. Existe a situação também. Mas, existem jejuns que, na minha opinião, eles já fogem do que é saudável, sabe? Até 14, 16 horas eu acho legal. Para uma pessoa que já tem muita experiência, no máximo 18 horas. Para mim, assim, jejum de 24 horas, 48 horas, já é algo que não tem necessidade, diria assim, né? Não tem necessidade. A pessoa ficar ali sofrendo, sem energia, não consegue fazer um treino porque não tem energia suficiente para aquilo. Então, eu acho saudável até um certo ponto. É um sacrifício, realmente, né? Até um Você tá certo torturando, ponto. assim, não, estou me torturando para emagrecer. Tem gente que fica triste porque não consegue trabalhar, não consegue cuidar dos filhos, porque realmente falta energia, né? Então, o jejum, eu considero, quando a pessoa quer muito fazer, eu falo, vamos começar com 12 horas? Tá, 12 horas Você tá. janta mais cedo, Isso. não lancha à noite nada. Isso. E de manhã não toma café nem lanche, só vai almoçar. Isso. Aí já dá até mais, já dá até umas 14 horas. Então, assim, até aí legal. Faz 2, 3 vezes na semana, também não fazer todos os dias, sabe? Então, assim, eu acho que é a questão de ter um equilíbrio mesmo. Eu mesmo, se eu faço à noite, eu tô morrendo de fome. Não dá certo. Não é pra todo mundo. Assim como nenhuma estratégia, nem a estratégia de comer a cada 3 horas é pra todo mundo. O jejum intermitente também não. Então, é pra quem realmente gosta, né, e tá disposto a fazer. E aí, a gente não pode deixar de falar dos chás. Porque nem vamos entrar no mérito do chá industrializado. Sim. Vamos só falar do... Eu lembro que na minha primeira consulta com nutricionista, ela colocou o chá de hibisco. E aí, hoje em dia as pessoas nem tomam tanto chá de hibisco. E não era gostoso, eu me adaptei tomando ele gelado. Sim. Mas aí, eu acho que era uma modinha. Eu acredito que tem combinações que ajudam, mas não é um milagre, né? Não resolve. Mas realmente o chá ajuda. Se a pessoa ela tiver com a alimentação ajustada, os chás, em sua maioria, né, eles vão ajudar na situação de desinflamar o corpo e desinchar também. Então, nunca é assim, continuar com a alimentação normal e tomar só o chá. Aí não vai fazer efeito nenhum, não tem diferença nenhuma. Então, a intenção dos chás é justamente essa, dar uma desinflamada no corpo. Às vezes a pessoa exagerou no final de semana, dá uma desinchada, mas é líquido, nunca é gordura, né? Ele nunca vai excretar a gordura pela urina, por exemplo, como tem algumas coisas que prometem. É sempre líquido. Vamos falar então já do desinflamado, porque o desinflamado é verdade, então. O corpo está inflamado e você tem desinflamado, porque não sei se estão tudo relacionado. Desinflamar, o detox do fígado e a modulação intestinal. Se isso tudo está junto, eu queria que você explicasse, né? Eu mesmo não sei diferenciar. O que acontece? Quando a alimentação ela não está boa, vamos dizer assim, feita uma alimentação que não está boa, tem muito industrializado, tem excesso de carne vermelha, excesso de gordura, enfim, chocolates, muito açúcar de forma geral, dá uma inflamada no nosso corpo, porque esses alimentos eles são um pouco mais inflamatórios. Automaticamente, os industrializados, né, que normalmente está associado com baixo consumo de água, porque quem não está ligando para nada acaba não tomando água também. Dá um problema, né, na modulação intestinal, a pessoa não consegue ficar bem, às vezes gera desbiose, às vezes gera um inchaço abdominal, às vezes dá diarreia, às vezes dá o contrário, constipação, então são diversas situações. O que acontece é que a gente precisa limpar a alimentação, né? Limpar o nosso corpo através da alimentação. Mas não existe essa questão de detox do fígado, não. O nosso próprio corpo já faz, o fígado ele é responsável por isso. Então não é tomando um chá, não é tomando uma bebida aí
milagrosa, não é nem tomando muita água que se vai desintoxicar o corpo. E a pessoa usa muito essa... Desintoxicar é diferente do desinflamar que tá falando. Desintoxicar nosso corpo já faz. A gente não precisa fazer nada para desintoxicar. Né? E aí o que acontece é que a gente precisa limpar o nosso corpo no sentido de desinflamar e desinchar. Essas duas situações que realmente são possíveis através da alimentação, limpando a alimentação. Aí a gente vai chegar no que eu acho mais estranho, que é a modulação intestinal. A pessoa passa uma semana comendo só... Tipo, era muito restrito. Uma semana comendo só uns vegetais, outra semana aparecendo uma coisinha. Até chegar à alimentação total. Essa modulação eu acho muito sacrifício para quem já viu. Eu não trabalho com essa... Mas ela funciona, tem um propósito. Sim, ela funciona, ela tem um propósito. Mas eu acho que tem uma forma mais saudável, mais tranquila de se fazer. Sabe? Eu não gosto de trabalhar com estratégias, principalmente para quem está iniciando, com estratégias que vão assustar a pessoa. A pessoa ela tem uma sensação de que ela vai viver o resto da vida daquele jeito. Sim. Então eu prefiro pegar os pontos que não estão bons na alimentação dela e ir melhorando, e daqui a pouco aquilo ali está tão natural ao ponto dela não sentir, né, que foi uma mudança, do que fazer dessa forma. Né? A Stephanie, ela é cliente da Luana e ela é minha seguidora também. Ela foi lá no meu perfil, ela te elogiou um monte. e ontem ela postou um antes e depois, né? Sim. Mostrando que ela perdeu 30 quilos Sim. ao longo de 2 anos. Uhum. Que é um resultado incrível, porque ela mudou. Ela até foi pra ela ficou mais nova. Ficou bem mais jovem. Mas eu queria aproveitar o exemplo dela pra gente falar como tem o tempo. A minha história com a Stephanie é engraçada, porque ela tinha marcado a consulta para a mãe dela. Sempre as mamães. E aí ela entrou em contato comigo, ela disse, a minha mãe é muito teimosa, tá em cima do peso, explicou. E ela marcou a consulta para a mãe, mas a mãe estava resistente. E quando chegou no momento da consulta, a mãe dela não quis ir. E aí a Stephanie falou assim, ela ficou sem graça para desmarcar a consulta, e ela falou, eu vou no lugar da minha mãe. Então ela foi até sem muita intenção, assim, muita expectativa. E aí ela começou a fazer o processo dela de emagrecimento e ela foi perdendo bastante peso. Você viu antes e depois dela, são duas pessoas totalmente diferentes. Né? Ela ficou jovem. Jovem, exatamente. E assim, bem-estar, qualidade de vida, ela tá mais feliz. Ela falou que tem mais. Isso. E ela influenciou várias amigas dela nesse sentido também, para vir, para melhorarem. E a pessoa tem que ter paciência, porque o tempo, às vezes, ele vai ser um pouco mais longo. O processo ele demora um pouco mais para algumas pessoas, né? Não foi da noite para o dia que a pessoa ganhou 30, 40 quilos. Então, também não pode ser em 2 meses que ela vai perder tudo. E essa mudança de hábitos é o que eu mais busco para as pessoas que eu cuido. Né? Então, assim, é tirar daquela cabeça a ideia de que eu estou de dieta por um determinado tempo. Até eu viajar, até eu fazer as fotos da minha formatura, até eu casar. Então, assim, e parar de achar que vai ser, meu Deus, uma coisa terrível. Não é, você vai se acostumando, seu paladar vai se adaptando também. Então, o que você comia há 1 ano atrás, hoje já não faz tanto sentido, você já não gosta tanto assim. Então, é realmente essa mudança de comportamentos que a gente busca, para ser para a vida inteira. Não, e no caso dela, não foi que ela não precisou de 2 anos para perder esse tempo, né? A questão é também que o corpo vai funcionando, ele vai... Quando a gente está com sobrepeso, a gente perde muito quilo de uma vez, Sim. Né? E aí, com esse tempo, ela não só mudou aquela gordura, ela foi mudando a sua composição todinha, né? Todinha. O que é muito interessante, né? Incentivar a prática de atividade física, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto, aí ela vai só perdendo gordura e vai dando muita flacidez, porque aquele espaço ele não está sendo ocupado por nada, né? Então, o espaço que vai ficando, ele precisa ser preenchido com massa muscular, para evitar flacidez, para evitar peles mesmo, que às vezes a pessoa ela não quer ter. Tem gente que por não fazer atividade física, às vezes tem que fazer uma cirurgia para reparar realmente, né, o que fica. Mas se você vai conseguindo mudar a sua composição corporal, é muito melhor, sem dúvidas. Essa semana você postou no Instagram comparando o pão de forma branco com o pão de forma integral. E eu achei engraçado porque no mercado um é bem mais caro e bem menos. Sim. Mas você achou que pela diferença das fibras compensa comprar mais caro?
Porque a diferença deles, você comparou a proteína mais ou menos, o carboidrato mais ou menos, um tem muito mais fibra que o outro. Compensa? Depende do dia da pessoa. Se durante o dia dela inteiro ela não faz o consumo de fibras, aí é melhor ela comprar um pão integral, porque ele já tem as fibras. Agora, se é uma pessoa que ela come aveia, que ela come chia, linhaça, grãos de forma geral, não tem necessidade. Ainda mais se ela for comer aquele pão com alguma fonte de proteína, que já melhora também a qualidade da alimentação, diminui o índice glicêmico do alimento, fazendo com que ela fique mais satisfeita. Então, depende muito da rotina da pessoa. Entendi. O André Luiz é corredor e ele pediu dicas de alimentação para antes de correr. No caso dele, ele corre 5 da manhã, né? E provavelmente não consegue comer nada antes disso. Né? Eu até li o livro do Drauzio Varela sobre corrida, que ele conta as experiências dele com maratona. Por incrível que pareça, ele era maratonista. Sim. E aí, ele sempre falava que na noite anterior ele jantava massa, né? Ele comia. Mas de manhã eu não me lembro que ele falava que comia de manhã, mas obviamente ele comia alguma coisa, porque correr 2 horas, né, exige muito. Então, sim. Como é que é para quem vai correr de manhã? Para quem vai correr de manhã, o interessante é fazer um jantar bem feito, completo. Carboidratos, proteínas, não é só a massa, gorduras, então. Não é só a massa. Né? A massa, o carboidrato, ele vai ser a base da alimentação do jantar, mas precisa também das outras fontes. E pela manhã, se for possível, faz uma alimentação que seja de rápida absorção. Então, que normalmente são as frutas, a banana com aveia, o mamão com aveia, uma vitamina, um líquido sempre é uma boa opção também, porque a absorção é ainda mais rápida. O que eu não aconselho comer muito cedo assim integrais, por exemplo. Como eles têm a digestibilidade mais lenta, a absorção mais lenta, não vai dar energia tão rápido quanto a massa branca, por exemplo. Então, nesse caso, se for o pão branco ou o pão integral, é melhor que seja o pão branco, entendeu? E aí, fazer uso de isotônicos também, água, né? Então, assim, para repor realmente. E se a pessoa perceber, se ela já se conhecer ao ponto de que em algum momento da corrida ela vai precisar de uma reposição, tem os carboidratos em gel também, leva o sachêzinho, né, para fazer o consumo. Até em competição de crossfit eles falam muito de tomar suco de beterraba e suco de madeira. É o de uva, né? E aí tem alguma razão específica, essa história do líquido mesmo, né? Tanto a beterraba quanto a uva, elas têm a frutose um pouco mais elevada, então ela dá energia mais rápido, né? E a uva, ela ainda auxilia no processo de recuperação muscular também. Então, assim, para quem treina, para quem busca hipertrofia, é interessante ter o suco de uva na sua rotina mesmo, de forma geral. Então, é interessante o suco da beterraba, de uva, os isotônicos, para estar fazendo uso ali durante a competição. Ganhar massa é muito mais difícil do que emagrecer, na minha opinião. Mas ganhar massa é mais do que aumentar a quantidade de carboidrato. Eu queria que você falasse dessa estratégia. Sim. Quem acha que é difícil emagrecer é porque não passou por um processo de ganhar massa muscular. É lento, é um processo que realmente é difícil, porque às vezes você tem que comer mais do que você precisa. E isso não é confortável. Assim como ficar com fome não é confortável, empurrar a comida também não é. Então a gente trabalha com evolução. A primeira vez que a pessoa vai no consultório, a gente nunca vai passar um prato de comida de uma vez, porque ela vai olhar aquilo ali, ela vai dizer, já desisto porque não consigo. A gente sempre vai evoluindo. A cada mês aumenta um pouco mais carboidrato, aumenta um pouco mais a proteína. E quando ela olha para 6 meses atrás, o que ela consumia, ela fala assim, eu nem acredito que hoje eu estou comendo a quantidade que eu como. Né? E o ganhar massa, ele envolve carboidratos e proteínas também. Né? Se for só carboidrato, a pessoa vai estar ganhando só gordura, vamos dizer assim. Então, as proteínas, elas precisam estar em quantidades boas na alimentação, fracionadas também. Sim, não é só comer só no almoço, o resto não é só mais. no almoço, exatamente. Então, assim, no jantar, às vezes ali no intervalo, às vezes tem que fazer uma ceia, às vezes tem que suplementar também, né? Então, é a associação dos carboidratos com as proteínas. Pelo Twitter, a gente levantou como tema interessante, que eu não sei como dizer, por que tem blogueira que recomenda o uso de vinagre de maçã? Por que eles mandam tomar puro pela manhã? Pelo amor de Deus! Olha... Sério? São algumas ideias, assim, que
que as pessoas vão falando e parece que vai se tornando uma verdade para muita gente, né? Mas não é, gente. É justamente nesse sentido aí de que o vinagre ele vai diminuir a massa gorda do nosso corpo, ele vai limpar o nosso corpo, ele vai fazer uma transformação. Não é nada disso, né? Na verdade, assim, o vinagre, ele não foi feito nem para a gente consumir. Ele foi feito para a gente lavar as hortaliças, para a gente higienizar. Ele é ácido demais, ainda mais ser consumido em jejum. Não dá. Então, assim, são realmente mitos, né? Como diversos mitos aí que a gente vê na internet. É mais um deles. Eu faço, de vez em quando eu vou para as aulinhas de yoga e eles sempre brincam de que a gente tem que tomar uma colherzinha de azeite para soltar a articulação. Eu assim, você faz assim. Instantâneo. Eu já estava fazendo a ponte aqui. Não. O Wagner Costas perguntou a diferença entre manteiga, margarina e azeite para fritura. Uhum. E aí eu já coloco na minha casa, eu uso os três. Uhum. Para carne salada eu uso azeite, Sim. a manteiga eu uso no purezinho e a margarina eu também uso. Eu uso para fazer uma carne ou outra. Então, qual que é a melhor? A margarina é uma polêmica. Eu sei que ela... eu tenho noção, vamos lá. Porque ela é industrializada, dessa aqui é a opção. Vamos lá. Mas acredita que ultimamente tem saído alguns estudos que estão afirmando que ela é benéfica? Assim, eu particularmente, eu ainda não me sinto confortável para indicar. Assim, eu acho que ainda está muito recente nesse sentido para dizer que ela é boa para a nossa saúde, mas talvez daqui a alguns anos isso vai ser uma grande verdade, porque tem sido estudado sobre isso, né? Mas a margarina, ela é nada mais do que a gordura que é retirada ali de quando vai fazer a manteiga. Então, por isso ela é mais industrializada, porque eles precisam colocar mais conservantes para ela ficar boa, o paladar ficar bom, para ela ficar conservada realmente. A manteiga e o azeite são fontes que eu particularmente considero mais seguras para o consumo. O azeite é virgem, né, o tipo único. O extra virgem ele só deve ser utilizado para as saladas, ele não deve ser aquecido. E independente da gordura que escolher, pode ser manteiga, pode ser azeite, pode ser banha de porco natural, óleo de coco, nunca deve ser levado a altas temperaturas. Então a gente já viu muito, por exemplo, dizer assim que o óleo de coco ele não pode ser aquecido. Ele pode ser aquecido, ele não pode ser levado a altas temperaturas, que é o quê? Para fritar. Né? Então, assim, colocar 2, 3 dedos de óleo de coco para fazer uma fritura, aí realmente não pode. Mas qualquer uma dessas gorduras que são saudáveis, elas podem ser usadas para grelhar, para untar, né, para refogar, nunca para fritar. O Luke Lima, que é crossfiteiro, aliás, vou aproveitar para repetir o feliz aniversário para ele, que completou 45 anos na última quinta-feira, dia 17. Ele perguntou qual é a melhor opção, se é o pão com ovo ou tapioca com ovo. Ele é crossfiteiro, Ele né? é crossfiteiro. É tão difícil falar assim sem ver a pessoa. A pergunta eu acho que no contexto foi mesmo de emagrecer, sabia? De emagrecer? Porque o mito do. Eu vou falar de novo por mim. O bom desse programa é porque são assuntos que eu gosto. Eu lembro que na minha dieta tinha tapioca e não tinha o pão. Uhum. Mas a quantidade que tinha de tapioca era uma tapioquinha assim que não dava pra colocar meu ovo dentro. Eu colocava ovinho e sobrava aqui meio prato de ovo pra eu comer depois. Era ovo com a tapioca recheada, né? Então, esse café da manhã diário, eu acho que para emagrecer, talvez seja a estratégia da tapioca. Agora, se for para uma pessoa que é crossfiteira que gasta muito, talvez seja o pão, né? Isso. Eu acredito que a pessoa que montou o plano, né, colocou um pouquinho a goma de tapioca, às vezes é para fazer uma crepioca, uma panqueca, ou uma mini tapioca mesmo, porque pode ser também. Eu fiquei indignada. Eu vou comer só isso. Aqui não dá não. E aí, eu, mesmo em um processo de emagrecimento, quando a pessoa me diz assim, não quero abrir mão do meu pãozinho, eu deixo, não tenho problema em relação a isso. Contando que seja sempre associado com uma fonte de proteínas, então a gente faz acordos. Quer comer o pão? Tá. Mas sempre o quê? Recheadinho com ovo, com carne, com frango, com atum, com queijo. Não é o pão com manteiga. Mesma coisa da tapioca, né? E sempre na quantidade que vai estar calculada para a pessoa. Né? Então, assim... O problema do pão é esse, da tapioca é esse. A pessoa come pão e come metadinha. Come pão. Esse é o problema. E o que a gente pode fazer também é conversar qual é a refeição que a pessoa mais gosta de fazer, o que ela sente mais necessidade.
Às vezes a pessoa ela fala assim, poxa, a refeição que eu mais gosto e que eu sinto mais fome é o café da manhã. Então a gente capricha um pouco mais no café da manhã, não tem problema. As outras refeições a gente já dá mais uma segurada. Ou então, de manhã eu não sinto fome, agora à noite é quando minha fome aumenta, por exemplo. A gente diminui o café da manhã e deixa o jantar mais reforçado também. Então, é realmente conversando e fazendo um jogo de cintura. Então, Luke, você viu, né? Não tem o que é melhor assim, né? Tem que ser calculado direitinho. Calculado, tudo pode, vamos dizer assim. E aí, vamos falar sobre a quantidade de ovo por dia? Uhum. Porque quem come, por exemplo, sei lá, 5 ovos todo dia, e essa quantidade de ovo também vai aumentando seus índices, né? E até onde isso é bom, até onde isso é ruim. Isso. O que é interessante, sempre estar com os exames em dia, isso é a primeira coisa, né? Então, ver como é que estão as taxas, glicose, colesterol, triglicerídeos. As taxas básicas, pelo menos, elas têm que estar em dia. E aí, na medida em que a gente vai aumentando esse consumo de ovo, às vezes a pessoa ela vai poder tranquilamente comer o ovo inteiro. Outras vezes, quando a gente vê que já é uma pessoa que tem uma predisposição maior, ou que ela está acima do peso, por exemplo, aí eu começo a pedir para reduzir a questão da gema. Então, vamos fazer 3 ovos? Vamos, mas aí 2 inteiros e um só claro, por exemplo. Então, a gente tem que ver como está a situação de saúde dessa pessoa. Não adianta só ir colocando ovos na dieta, né, sem se preocupar nesse sentido, porque às vezes vai dar problema. Eu vejo que colegas que não têm acompanhamento ficam para as promoções de ovo e aí colocam o ovo no café da manhã e na janta. Sim. E colocam grande quantidade. Uhum. Tem gente que coloca desmedido, tipo, uma dúzia, coloca 7. Eu fico pensando, gente, deve dar algum problema também. A gente falou já da modulação do fígado e aí eu vi que você organiza os grupos de emagrecimento. Eu queria que você explicasse como funciona e como é assim para organizar no coletivo. Uhum. Eu tenho assim, uma paixão pelos grupos de emagrecimento, porque eu sinto que é uma forma de estar ajudando as pessoas que não podem chegar, né, até o consultório, que não têm condições de pagar uma consulta, enfim. Ou essas pessoas que estão querendo começar, mas às vezes tem muita gente que tem receio com nutricionista, né? Então, às vezes é uma forma de a gente ter um contato mais perto ali e quebrar algumas barreiras. Então, os grupos de emagrecimento, eles funcionam como... eu gosto de falar assim, que são dicas diárias de como melhorar os hábitos alimentares básicos. Né? A gente nunca vai passar uma coisa muito difícil, não passo cardápio também em grupo de emagrecimento, porque é impossível, né? Porque cada um tem sua particularidade. Isso. E aí é mais nesse sentido. Vamos tentar ir substituindo alguns alimentos. Quem não faz atividade física, eu gosto de trabalhar com desafios. Então, quem não faz atividade física hoje, vamos fazer alguma coisa. Gastar, sei lá, 30 minutos do seu dia aí fazendo atividade física. Quem não gosta de tal coisa, a gente vai inserindo. Então, é mais nesse sentido de ir mudando os hábitos mesmo. E é bom para quem tem amiga, que uma fica cobrando a outra. Eu acho que a vantagem de quem entra amiga junta e Isso, uma aliás vai mandando foto para outra. E é muito bom ver que algumas pessoas elas conseguem realmente levar isso adiante, né? Vai aprendendo algumas coisas e outras. Porque como você está trazendo vários mitos hoje, tem muita coisa na internet que a gente não pode acreditar, né? Que às vezes a gente acha que é uma lei universal que só funciona se for desse jeito. E eu gosto de estar quebrando isso nesses grupos também. E é bom que no dia a dia a gente vai lembrando de outras coisas, né? E dá para mandar uma mensagem do grupo e perguntar. Isso. Para fechar, eu queria que você desse essa dica de organização de rotina para facilitar a vida de quem vai começar uma nova fase na segunda-feira. Uhum. As marmitinhas é uma opção. Sim, eu tenho minhas marmitinhas, eu só não gosto delas iguais, mas eu também tenho. As marmitinhas é uma opção. Mas, assim, o que eu aconselho para quem tem uma rotina corrida, por exemplo, às vezes tem os filhos para cuidar, trabalha fora, tem que sempre ter alguma coisa pré-pronta ali na geladeira. Sim. Então, coisinhas que salvam, por exemplo, um franguinho desfiado, uma carne moída, uma mandioca cozida. É muito mais fácil chegar em casa em um dia cansativo e fazer uma tapioca e já ter alguma coisa ali para rechear, por exemplo. Ou, não quero fazer tapioca, vou comer o pão. Já tem alguma proteína para fazer ali também, para colocar dentro, né? Então, deixar algumas coisas organizadas na geladeira. Eu digo assim que planejamento, acho que é uns 50% do processo. Pra vida, assim, no caso. Pra vida. Mas assim, eu falo até dos lanches, porque às vezes
já você chega com fome, você não vai abrir o biscoito. Se você tiver um bolinho, você pode cortar um pedaço do seu bolinho que você fez, entendeu? Isso, exatamente. Deixar algumas coisas congeladas, por exemplo, tem pães, tem bolinhos que você pode deixar congelado. Não é o mesmo sabor de uma coisa feita na hora, isso daí não dá pra negar. Mas é uma forma de você não estar, né, furando ali a sua dieta, por exemplo. No trabalho, eu acho importante também ter certos alimentos. Então, às vezes no trabalho não tem como refrigerar, ok, mas deixa ali... Não vai falar, vou levar maçã não, vai. Eu levo a maçã. Mas ela leva assim, a maçã me dá mais fome. Não, assim, frutas, ok, dá pra pessoa levar ali diariamente. Mas eu digo até ter alguns alimentos na gaveta ali que não extraem fácil, sabe? Algumas castanhas, barrinha de proteína, por exemplo. Porque nos trabalhos eu percebo assim que tem muito ali a bolachinha, sim, o cafezinho, né? Então na hora que a pessoa sente uma fominha é muito mais fácil ela ter alguma coisa ali dela já guardada e comer, né? E se tiver como refrigerar, um iogurte, uma fruta, alguma coisa que seja rápida, para ela não chegar em casa com um nível máximo de fome e às vezes comer mais do que precisa ou comer o que não deveria, né? Por conta da fome. Então é isso, gente. Quem quiser conhecer mais o trabalho da nossa nutricionista, segue ela no Instagram, é @nutri.luanafarias. Eu adorei nossa conversa e obrigada por ter vindo. Obrigada, Miriane. Obrigada que todo mundo que estava até agora assistindo, ouvindo.